Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Vocês estão espalhados pelo mundo e que fazem do nosso portal aqui uma janela para ver a realidade do nosso país. Vocês todos são pessoas muito preciosas e você que está chegando agora, você também é muito bem-vindo. Se inscreva e vamos juntos aqui tentar entender o que está acontecendo no nosso país, né? Eu tenho me flagrado o tempo todo pensando como seria um diálogo nosso com esse pessoal que está nas redes e que se autoproclamam como sendo pessoas de extrema direita ou de direita. Eles não têm assim, abertura para conversar com ninguém que não seja da bolha. Mas nós temos o dever de estar o tempo todo tentando interagir, tentando até apontar alguns caminhos, porque a maior parte dessa gente está absolutamente equivocada. Eles, na sua maior parte, não têm nem noção do que estão fazendo. Alguns estão apenas em si mesmados ali, no seu negocinho, no seu mundinho, porque estão ganhando um dinheirinho e pronto, estão felizes com isso. Mas que papel eles estão desenvolvendo na sociedade brasileira? Que mundo que eles querem, que Brasil que eles querem? Ao se colocarem na posição de pessoas de direita, que interesses eles estão defendendo? Eles estão defendendo uma maior justiça social, que as pessoas que não têm nada no nosso país possam ter acesso a alguma coisa? Ou será que aquilo que eles defendem já vem sendo defendido há muito tempo, não só no Brasil, mas em outros cantos? Será que nós temos no nosso país, de fato, classes sociais que sabem exatamente o que querem? E a classe que mais sabe o que quer é a classe que tem mais poder econômico e, portanto, tem mais poder político? E essa gente, quando eles têm esse discurso nas redes, eles têm algum interesse de classe? Eles estão defendendo o interesse da sua própria classe social, dos seus iguais, das pessoas que estão aos seus lados? Enfim, existem muitas contradições no meio dessa história. Eu estava lendo esse livro aqui do Noam Chomsky, que eu recomendo. Esse livro aqui é um livro espetacular. O Noam Chomsky ele tem uma linguagem muito tranquila, muito direta, né? E esse livro aqui ele diz que estamos diante do Requiem de um sonho americano. Requiem é aquelas canções, né, em latim que eram muito entoadas nos funerais de determinadas criaturas. Então você estava ali encomendando a alma daquela pessoa ao sonho daqueles cantos, né? E ele diz que o momento é mais ou menos esse. A gente está diante da cantoria de um sonho enterrado, o sonho americano. E ele vai colocando para a gente muitas contradições, que quem detém o poder econômico detém o poder político nos Estados Unidos desde sempre, desde a Constituição dos Estados Unidos. Ele cita aqui o James Madison, que foi o grande articulador da Constituição norte-americana, como tendo criado bases ali de uma Constituição que era discriminatória. Ela não previu a abolição da escravidão, direitos de mulheres, direitos de pessoas que não fizessem parte da elite econômica daquela época. Isso foi organizado dentro do sistema político deles, aonde o Senado era composto, e ainda é composto, por pessoas da mais alta elite econômica dos Estados Unidos. Eles colocam o tempo todo aqui, ele publica algumas cartas do presidente Madison para o seu auxiliar, o seu embaixador, que era amigo também na França, eles conversando sobre essas situações, que a democracia ela não poderia ser uma democracia muito democrática. Afinal de contas, incorporar escravos, incorporar mulheres no debate político era algo que eles não pensavam de jeito nenhum. Só para vocês terem uma ideia, a Constituição americana foi criada e só 100 anos depois foi abolido a escravidão, pouco menos de 100 anos. E só nos anos de 1920 é que foram estabelecidas normas que proibiam a discriminação de mulheres, e só nos anos de 1960 é que a discriminação racial, ela de fato foi extinta, ela foi retirada do ordenamento jurídico norte-americano. No entanto, o poder econômico ainda faz parte da organização e da estruturação do poder nos Estados Unidos, como Noam Chomsky diz nesse livro dele aqui. E o Brasil copiou esse modelo. O Senado brasileiro também é uma casa de notáveis e normalmente de pessoas muito endinheiradas, pessoas que estão ali representando não o interesse do povo, mas também interesses de determinados grupos sociais econômicos. E essas pessoas que estão na rede, elas estão a serviço de quem?
Eles são capitalistas que estão defendendo seus colegas banqueiros, seus colegas latifundiários, os grupos transnacionais? Bom, aí é um caso para Freud explicar e a gente comentar também, né? Eu gostaria muito de conversar com essa galera e trocar algumas ideias com eles. Por exemplo, o pessoal da Terça Livre. Eu poderia enumerar aqui uma centena de pessoas que estão na rede e que se autoproclamam de direita, pelo livre mercado, a livre iniciativa, o mercado aberto, a livre concorrência. Mas e o povo? Qual é o interesse do povo que essa gente defende? Então eles reproduzem um discurso igualzinho na época da escravidão, quando você tinha pessoas que não eram escravas, mas elas legitimavam, elas achavam que o sistema escravocrata ele era muito útil. Tem uma coisa aqui muito louca nesse livro aqui do Laurentino. Gente, é um negócio assim, esse livro aqui também é um livro imperdível. Ele mostra pra gente como essa mentalidade era a mentalidade que pegava as pessoas de baixa classe social que não eram escravos, né? São as pessoas que arrematavam escravos, vamos dizer assim, com defeitos. Os que sofriam acidentes, os que ficavam com deformidades, ficavam aleijados, ou depois os que eram trazidos também em idade mais avançada, sem condição de trabalhar, eles eram comprados baratinho e eles eram recuperados, vamos dizer assim. Eles eram tratados, eram sarados e depois eram revendidos por essa baixa renda que fazia uso da escravidão também. Infelizmente, hoje no Brasil, o que nós temos são mais ou menos esse tipo de situação. São pessoas, como o rapaz aqui, como outros tantos, que defendem um sistema econômico, defendem uma realidade que não pertence à realidade deles. Especificamente, isso a gente pode ver na cara. São pessoas que estão muito mais próximas das nossas classes sociais, dos nossos interesses, do que do topo da pirâmide econômica. Eles não são sequer representantes, articuladores ou canais para a gente conversar com quem manda de fato na economia de um país como o nosso. Mesmo que a gente conversasse, por exemplo, com o Luciano Huck, que eu citei no programa passado, Luciano Huck, que é um milionário, mesmo assim sendo um milionário, ele ainda é empregado de uma grande emissora de televisão, de um grande conglomerado que, defendendo seus interesses econômicos, estão defendendo interesses econômicos de uma classe social específica, de quem está no topo da pirâmide. O resto são todos serviçais. Eu não posso deixar aqui de lembrar também que isso tudo que eu estou conversando com vocês foi colocado de uma maneira muito interessante, muito inteligente, pelo Tarantino, no filme dele de Django Livre, onde ele coloca o personagem do Samuel L. Jackson, né, como um escravo que tinha servido a várias gerações de senhores de escravos, né, e aqui ele está contracenando com Leonardo DiCaprio, dando uma bronca no personagem por ele estar deixando entrar um negro na propriedade como se ele fosse um branco. É a mentalidade de alguém que pertence a um setor, pertence a um espaço social, mas que está totalmente ganho para defender os interesses dos seus antagonistas. É como se a gente tivesse aqui na época da escravidão no Brasil, um grupo de escravos que dentro da senzala fazendo discurso para os outros escravos das vantagens que permanecer na escravidão trariam a todos, que todos deveriam zelar pela saúde financeira do senhor de engenho, pela a ampliação dos negócios do senhor de engenho, a livre concorrência entre os senhores de escravos. É mais ou menos isso que acontece. Infelizmente, a gente percebe que essa gente não tem noção. E alguns, porque estão ganhando dinheirinho, continuam com esse discurso de serem os serviçais, né? Eu quero recomendar para vocês um vídeo do George Carlin, onde ele fala mais ou menos isso, que a sociedade norte-americana ela continua estratificada até hoje entre os super ricos e quem está embaixo fica se digladiando entre democratas e republicanos, achando que estão conduzindo alguma coisa. Que o americano ele não tem escolha, ele tem donos, e que são os donos que mandam na política norte-americana. Inclusive nas eleições agora, que vão ocorrer lá, ganhando os democratas ou o republicano, nós não teremos grandes mudanças estruturais em lado nenhum. A gente vai ter apenas o resgate de posicionamentos civilizatórios, que não estão, obviamente, com o atual presidente norte-americano. Isso vai ter uma importância para nós, porque essa gente que tem esse discurso
absolutamente enlouquecido, eles também ficarão esvaziados. Não deixem de assistir esse vídeo, que é muito interessante. Eu não vou colocar um trecho aqui porque ele está bloqueado em relação a direitos autorais. E hoje o presidente da República, em mais um lampejo de insanidade, ele fez um discurso contrário à vacina, mas é um negócio tão fora de propósito. E o presidente da República, reparem, todo dia ele vai falar coisas absurdas, coisas polêmicas, coisas sem sentido, coisas agressivas, porque isso faz parte da distração que ele provoca em relação à sociedade. Ficamos nós, progressistas, debatendo esse tipo de coisa, os direitistas ficam colocando esse debate para cima, os meios de comunicação vão repercutindo, enquanto os bandidos de fato que coordenam os interesses econômicos da elite econômica do nosso país vão nos esfaqueando pelas costas sem que a gente perceba. O nosso país está sendo entregue a cada dia por um grupo de bandidos, gangsters e vigaristas. Infelizmente, gente, não tem como usar outras expressões, porque é exatamente isso que eles fazem e é exatamente esse serviço contra a nação, contra você, contra mim, contra o futuro do Brasil, que eles praticam a cada dia, cristalizados e materializados na figura do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Então, Bolsonaro, mais uma vez, para nos atordoar, ele comete mais um crime contra a saúde pública, um crime contra o Brasil. Isso tudo, gente, vai ter uma hora que vai ter que prestar contas, porque essa criatura que está aqui também não faz parte da elite econômica, da superelite. A superelite, eles dão gargalhadas desse personagem, da bizarrice que ele representa e das coisas que ele faz, mas ele é muito funcional, porque cada maluquice que ele faz e que distrai a gente acaba não percebendo o quanto nós estamos sendo assaltados. Vamos para a bobagem do dia, vamos lá. Isso é o Ministério da Saúde. O meu ministro já disse claramente que não será obrigatória essa vacina em ponto final. Outra coisa, tem um governador também aí que está se intitulando aí o médico do Brasil, dizendo que ela será obrigatória. Repito que não será. Da nossa parte, a vacinação, quando estiver em condições dele, depois de aprovada pela Ministério da Saúde, e com comprovação científica, tá? E assim mesmo ela tem que ser validada pela Anvisa, daí nós ofereceremos ao Brasil de forma gratuita. Gente, é uma aberração, é uma hipocrisia, é uma demência tão grande. Como é que alguém poderia pensar que a gente falaria isso de um presidente da República, que é uma pessoa demente? Porque ele diz que a cloroquina pode ser expandida, pode ser espalhada, pode ser praticada e tomada, mesmo sem nenhuma comprovação científica. Mas uma vacina que está sendo desenvolvida pelos maiores cientistas do planeta, essa vai ter que passar por uma série de crivos e mesmo assim as pessoas não serão obrigadas a tomarem vacina. É ou não é mais um crime de responsabilidade, um crime contra o povo brasileiro, um crime que está previsto no Código Penal? Gente, escrevam o que eu estou dizendo para vocês. Pode demorar, mas uma hora a casa vai cair. Não sou eu só que estou dizendo isso, já faz um tempo que muita gente já percebeu, gente da comunidade jurídica, os políticos, jornalistas. A casa vai cair e o futuro do presidente não será um futuro muito alvissareiro, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Espalhem os nossos vídeos, mande suas críticas, sugestões, são sempre muito bem-vindos, muito preciosas. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.